Esperança Viva. Reflexões bíblicas para os desafios do dia a dia, com o pastor Pablo Wilhelms. Um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Gostaria que hoje você olhasse na sua Bíblia e acompanhasse seriamente os versos de Oséias capítulo 7, do verso 1 ao 7, porque no texto de hoje vai mostrar justamente como a nossa nação está se comportando. Mostra a respeito da corrupção de uma nação. Deus desejava ver ali Israel prosperando espiritualmente, e depois de um tempo de adversidade concedeu a eles um período de alívio e prosperidade para induzi-los a retornarem em gratidão. Mas isso só serviu para revelar o quanto o povo pecava e a perversidade que estava com eles. Nessa forma, do verso de 1 até o verso de número 7, vai mostrar a corrupção de uma nação. E nós temos 3 ensinamentos para tirar desse texto. O primeiro deles ocorre quando a corrupção de uma nação ocorre quando os líderes se entregam à mentira. O verso 1 até o verso de número 3 vai mostrar isso. O verso 2 especificamente mostra que a desordem civil e o colapso da sociedade são produzidos pela falta de consciência espiritual. Demonstra então uma insensibilidade e uma incompreensão interior. O Senhor tem consciência do que eles fizeram e Deus irá agir contra eles, pois tem todas as evidências. Logo depois, o que passa a ser descrito é a agitação política. Havia acontecido assassinatos reais, um atrás do outro. O povo tinha perdido o amor ao próximo. A vida do outro não importava mais e existiam conspirações atrás de conspirações para derrubar o governo. O verso 3 então fala sobre como os administradores da corte real, aqueles que implementavam as medidas e controlavam a vida civil e militar do país. Os líderes são do mesmo modo enganados e se alegam com o regime atual, são enganados e existe uma falsa sensação de segurança por meio das táticas enganosas de cada conspirador. O segundo ensinamento que o texto nos traz é que a corrupção de uma nação ocorre também quando os líderes se entregam à sensualidade e ao vinho. Verso 4 e o verso 5, a parte A, vai falar isso. Fala que os desvios, os adultérios, a traição daqueles que haviam jurado lealdade ao rei acaba de se tornar algo para derrubar o outro rei, o próximo rei. Então, mostra que a corrupção ela existe lá, e isso ocorre em ocasiões festivas. Verso número 5, os conspiradores colocam um plano em ação atrás disso e usam as bebidas e as festas para darem golpes bem-sucedidos, e os conspiradores desprezam o rei e escarnecem do rei, das suas políticas, e não estão nem aí. É muito do que a gente vive hoje aqui no Brasil, com essa corrupção, onde um político tenta tirar o outro, e quando o outro é colocado já existem outros para tirar. E o terceiro ensinamento que o texto ainda nos traz é que a corrupção de uma nação se dá quando os líderes se entregam à mentira, quando os líderes se entregam à sensualidade e ao vinho, e quando os líderes se entregam às suas próprias vontades. Versos 6 e 7 vai falar isso. Quando os conspiradores começam a executar o plano. O que preocupa Oséias aqui é a atitude interior deles, o seu coração. Eles atacam de surpresa o rei, quando o rei estava entorpecido por causa da quantidade de vinho e das festas que ele tinha consumido. O verso 7 do texto então muda o foco para toda a liderança que está preocupada em executar tramas sem se importar com o outro. Tanto os reis como oficiais são vítimas da revolução política que acontece lá. A terra se havia degenerado porque não havia conhecimento de Deus. Eles queriam e faziam as coisas do seu próprio modo. A corrupção de uma nação existe não só nos seus líderes, mas também nos liderados. Quando as pessoas se entregam à mentira, à sensualidade, à bebedeira, aos seus próprios desejos, nós estamos buscando a própria destruição quando nos entregamos a essas coisas. Que nós possamos então nesse momento orar pelo nosso país, pelos governantes. A oração do Salmo 50:15. Clame a mim no dia da tribulação,
eu o livrarei e você me glorificará. Esperança Viva. Reflexões bíblicas para os desafios do dia a dia, com o pastor Pablo Wilhelms. Um programa oferecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil.